Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Difusor. Aí ainda estamos aqui no mês do refrigerista, recebendo visitas, palestrantes, amigos, clientes. E hoje a gente está com uma visita super especial, aliás, duas visitas especiais. E a gente está propondo hoje fazer uma fritada. Vamos fritar esse cara aqui, ó, Felipe Colasso. Quem vai me ajudar nisso? Ricardo Viana. Viana Manutenção, se prepara, Felipe, tá preparado? Amém, vambora. Né? Não sei se dá para preparar, não. Para fritar? Preparado, estamos cercando o homem. Não vamos deixar de sair daqui. Não vai ser fácil sair daqui. Vambora. Brincadeiras à parte, é um bate-papo. A gente acabou de passar aqui por uma palestra do Felipe falando sobre fluido refrigerante, detecção de vazamentos, falamos sobre metodologia de recolhimento de fluido. Coisas que às vezes são simples para falar e muitas vezes nem tão simples para fazer. É isso aí. Não, Felipe? Tirar do papel não é fácil. Não é fácil. Quero te agradecer. Obrigado pelo convite. E agradecer o Viana por estar aqui com a gente, dando esse apoio aqui para os nossos eventos no meio refrigerista. É um parceiro antigo aqui da loja, amigo pessoal. E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e complementar esse evento. Já vamos começar já com a primeira pergunta aí para o Felipe, né? Vamos sabatinar ele, né? Vamos lá, vamos em frente. Primeira pergunta, Felipe, como o Glaucio mencionou, né? Muitas vezes o que é mais difícil é aplicar no campo, né? Mas qual a forma, em que situações eu vou precisar realmente recolher o refrigerante? Porque fica a dúvida do pessoal, acha que é somente quando quebra o compressor, um exemplo. Mas tem outras possibilidades? Tem. As duas possibilidades que eu diria para você, além da quebra do compressor, é quando você basicamente acha que você tem um problema com o fluido refrigerante. Geralmente isso acontece depois que você testou tudo, trocou tudo, aí você vai chegar à conclusão que é o fluido refrigerante. Obviamente nessa hora você tem que trocar. Mas a proposta que eu acho que tem mais interessante, que eu acho que é mais disruptiva e quebra muito paradigma, é que na verdade o fluido refrigerante é uma peça que devia fazer manutenção. Então, antes de você saber que ela está ruim para você trocar, você deveria trocar antes dela ficar ruim. Essa que é a grande questão. Então, você achar o momento onde você pode fazer uma manutenção preventiva é que você deveria trocar esse refrigerante para antes dele ficar com problema. Então, essa prevenção de você poder trocar o refrigerante e achar a hora que você topa fazer o seu cliente melhorar que aquele equipamento não quebre e antes de você causar um problema, porque já vou deixar a provocação aqui, Glaucio. O fluido refrigerante contaminado é o maior provocador de vazamento. Caramba! Isso é polêmico, Deixa eu hein? complementar aí. Você falou, então, quando o equipamento pode recolher esse fluido refrigerante. Agora, existe diferença se ele for simples ou mistura? Quando é mistura, aumenta o problema? Muito bom, exatamente. Quando é mistura, a mistura, né, principalmente os R400 todos, 407, 404, 410, essa mistura, ela é uma mistura que a gente chama, quimicamente fala que assim, ela é zeotrópica, que é o quê? Que ela não é fundida, né? Os elementos não são só, eles não viram só quimicamente, não cria ligação. Então quer dizer que os dois gases eles se separam, eles estão juntos, mas eles não têm uma ligação química ali dentro. O que acontece nessa mistura? Você pode ter um desequilíbrio da fórmula, porque pode sair um mais rápido que o outro. Porque um refrigerante, ele tem um ponto de ebulição diferente do outro. Significa que ele evapora, e significa que ele tem um ciclo de condensação e evaporação, portanto ele se comporta diferente. Então se você, dependendo do ponto da máquina, do ponto de vazamento, ou até da questão do recolhimento, se você demole, você vai desequilibrar essa fórmula. E aí nessa hora de você desequilibrar a fórmula, você cria uma contaminação. O fluido fica contaminado porque ele não vai andar como deveria. Por isso aquela história de dar carga no líquido quando você tem mistura, é justamente porque no líquido elas não se soltam. Você tem homogeneidade da mistura, porque elas estão condensadas nessa situação. E como você nem sempre consegue recolher no líquido, você vai ter que recolher no vapor, e você tem um vazamento, você não tem um vazamento de líquido, você tem um vazamento de vapor, é que você pode ter esse risco de não ter um vazamento homogêneo, e aí o desequilíbrio da mistura. Foi longo, mas é porque o tema não é fácil da gente poder fazer. Um grande problema que a gente tem na refrigeração é o danado do vazamento. Então a gente está falando aí desses problemas todos. Então uma das metodologias que são muito pouco utilizadas no nosso meio da climatização é o contraste. Tem aquela polêmica, eu não vou usar esse negócio não porque isso vai estragar meu óleo, isso vai quebrar meu sistema. Isso é verdade ou é mito? Então, é um grande mito. Que se a gente parar para prestar atenção no mundo automotivo, no mundo de carro, todo mundo usa. Pergunto para você, a diferença do ar-condicionado do carro para o ar-condicionado de climatização e refrigeração, tem alguma? O gás é o mesmo, o compressor é o mesmo, trocar o evaporador, ele só está aplicado de uma maneira diferente, mas o óleo, lubrificante não muda.
E por que lá é aceitável e nos outros lugares não? Na verdade, a grande questão do contraste, como qualquer outro componente, é que você tem componente de má qualidade que você não pode usar, e aí sim você vai ter um prejudicar. Então não adianta a gente botar qualquer coisa dentro do sistema. Da mesma maneira que a gente não põe qualquer óleo, da mesma maneira que a gente não põe qualquer gás, da mesma maneira que a gente não põe qualquer gasolina no carro e a gente não bebe qualquer água. O contraste, quando ele é feito com qualidade, tá? Ele, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é homologado OEM por vários fabricantes. Embraco, Tecunsa, Midea Carrier. Existe homologação de fabricante para uso de contraste. Não tem no Brasil, mas ele é totalmente razoável e ele não vai fazer em nada, ele não tem uma alteração. O contraste, na verdade, Glaucio, pra gente ser bem preciso, ele é o quê? Ele é um monte de micropigmento ultravioleta, ou seja, um pozinho que brilha no escuro, brilha com onda de ultravioleta, basicamente dentro de uma basezinha inerte, um óleozinho que está ali, que não mistura em nada e não atrapalha em nada. Ele só serve para pintar o óleo compressor. Então ele transforma o óleo compressor em uma coisa que tem uma cor em outra, para ficar mais fácil de visualizar. É só isso que ele faz. Até complementar, né? Tanto é que, inclusive, tanto no passado quanto agora, tem fabricantes que já fornecem um fluido refrigerante com contraste. Exatamente. Então, não há que se falar de que o contraste é um contaminante, ou que ele é prejudicial, ou que ele é um problema. Na verdade, ele nada mais é do que essa tinta para o óleo do compressor para ajudar a identificar preventivamente o vazamento. Porque o contraste você não põe quando o gás vazou, você põe quando o equipamento está funcionando, porque você vai acompanhar se vai brilhar. Esse aqui é a grande coisa legal. Você não espera o cliente chegar lá, botar a mão ali e falar, ih, parou de gelar. Não, se você faz uma manutenção preventiva, você passa a lanterna e vê brilhar antes do teu cliente ter que te chamar para consertar. Vazou um blend, vazou 410. Pode completar? Olha, na minha concepção, não deve. Por que não deve? Porque você vai ter um desequilíbrio da fórmula, né, da composição, da mistura que você tem lá dentro. Né? A gente já entende que se a gente quer um gás de qualidade, como deveria ser lá dentro da máquina, ele é uma peça, você precisa que essa peça funcione como ela deveria, como está no projeto de engenharia daquele equipamento. Para isso, você tem que saber quanto gás que está lá dentro. Então, além de você saber que aquele gás está dentro do padrão da norma de pureza e de equilíbrio, ou seja, que ele é um gás de qualidade, você ainda tem uma grande questão, que eu vou perguntar para você. Você vai completar com quanto? Porque se você não sabe quanto vazou, como é que você vai saber quanto de gás você tem que botar? Porque você não bota carga por massa? Não é por peso? Então, você vai ter que pesar o que está lá dentro para saber quanto é que você tem que completar. Como é que faz para pesar o gás quando está dentro do equipamento? Tem como? Então, complicado. Como é que completa a carga quando a gente não sabe o quanto vazou? Ah, mas não dá para fazer isso toda vez. Até a gente sabe. A questão do campo é uma questão do campo. A questão técnica é uma questão técnica. Tecnicamente, não se deveria completar. A gente deveria conseguir, como mercado, como loja, como segmento de refrigeração, dar as condições para o cara no campo fazer o certo. Hoje o mercado não consegue atender o técnico para fazer o certo, que é o quê? Viabilizar ele recolher, destinar, para ele poder botar o gás como deveria ser para o equipamento do cliente dele. Realmente. Mesmo você completando, teoricamente, e fazendo as medições de superaquecimento, subresfriamento, você, de certa forma, perdeu propriedade e você não sabe o que perdeu. Exato. Inclusive, Glaucio, até quando você tem um vazamento, até nas medições de superaquecimento, subresfriamento, você sofre alterações por causa do desbalanceamento. Exatamente, é isso aí. Porque, cara, a gente tem que entender que quando o técnico, o engenheiro que fez aquele projeto de refrigeração, ele imaginou um comportamento de troca de calor em cada trocador de calor daquela máquina, né? Na condensadora e na evaporadora. Se você não tem exatamente aqueles parâmetros, você não vai ter o projeto desempenhando como deveria. O que não quer dizer que a máquina não vai gelar. O que não quer dizer que a máquina não vai entregar o frio que ela poderia. A pergunta é, quanto de energia ela vai ter que entregar, vai ter que consumir para entregar aquele mesmo frio? Já mudou o projeto, inclusive, de eficiência energética. Exatamente. Eu pergunto para você, qual é a diferença entre você mexer no gás ou mexer no diâmetro da tubulação? Ou trocar o compressor? Não vai afetar? Por que trocar o gás, então, mexer no gás não afeta o sistema? Vazamento, desequilíbrio de fórmula, descompensação não é diferente de você trocar um componente por outro que não é o que está especificado no projeto. É a mesma teoria, porque gás é uma peça, não é um consumível. Gás não gasta nem acaba. Gás é uma peça que precisa de manutenção. Eu gostei muito quando você falou na palestra que o melhor gás é aquele que não vaza. Só tem um gás que é bom, perfeito e não funciona. É o gás que não vazou. Esse é o melhor gás de todos. Muito bom esse. Se é para fritar ele, vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você há de convir que as recolhedoras ainda têm um custo elevadíssimo para a grande maioria dos profissionais da refrigeração.
tem possibilidade da gente utilizar aquela recolhedora que a gente via nos treinamentos do passado, feita com uma unidade condensadora, para que eu consiga recolher, para evitar jogar para a atmosfera e destinar esse fluido refrigerante para uma reciclagem, regeneração? Tem possibilidade de usar aquela recolhedora? Sim, toda recolhedora é válida, Viana. Eu inclusive falo hoje que se você não tem uma recolhedora, você pode usar um cilindro no vácuo e puxar o que der. É possível, você pode usar isso para puxar o que der, porque é melhor você puxar o que dá do que você jogar fora. Essa aqui é a grande questão. Essas recolhedoras, a grande diferença que a gente tem hoje das recolhedoras que são mais modernas e mais caras, ou daquelas antigas que a gente até pode montar a gente mesmo, é que quando você faz uma recolhedora com um compressor hermético ou semi-hermético, você só pode recolher ela no vapor. Você precisa usar só a fase vapor do refrigerante. As mais recentes, todas elas usam um compressor sem óleo. E aí você também pode recolher no líquido, que elas são mais rápidas. Mas a verdade você só está discutindo a velocidade de recolhimento, tá? E quando você vai falar hoje, né, para a maior parte dos refrigeristas que a gente conhece e que fazem manutenção em sistemas pequenos, e que quando eu falo pequeno é até 1 quilo, 1,5 kg de carga, cara, a recolhedora mais cara, ela não vai ser muito mais rápida não, porque a quantidade de refrigerante que você tem ali não vai mudar, porque o tempo que você consome para recolher é montar a recolhedora, botar a mangueira, botar o cilindro, pegar a balança, isso não muda, a recolhedora não muda isso, não muda esse procedimento. Depois que você liga ela, o tempo que você vai para fazer para essas cargas é pequeno, então você tem uma viabilidade muito grande de botar isso de pé e de conseguir recolher, independente do método que você vai usar. Então, desde cilindro no vácuo até você conseguir montar sua própria recolhedora, pegar uma máquina antiga e um compressor para movimentar, é super válido, porque a coisa mais importante que a gente tem é parar de jogar fora. Parar de jogar fora. Gás, eu fico brincando que é essa história de lixo, né, Glaucio? Eu falei para você, a gente tem que mudar o conceito de lixo, Viana. Não tem mais lixo. Porque eu pergunto para alguém, se a gente perguntar para qualquer refrigerista, cobre, você joga cobre no lixo? Cobre é lixo para alguém? Ninguém joga cobre no lixo, né? Então cobre não é lixo. Peraí. Até quando não jogam no lixo, o negócio tá funcionando, tem nego que vem e pega, né? Exatamente. Então, assim, eu falo pra você, por que a gente não pode levar o gás pra mesma condição do cobre? Te digo, a gente devia estar levando o óleo pra mesma condição do cobre, porque óleo também se vende. Óleo hoje em dia vende que nem cobre, não tem o mesmo preço, mas se você juntar na garrafa, levar no lugar certo, o pessoal paga pelo óleo usado. E aí é o óleo da bomba de vácuo, é o óleo do compressor, é o óleo do que você quiser. A gente entender que esse negócio de não tem mais jogar fora, porque se a gente jogar o óleo fora ali no rio do lado de casa ou qualquer lugar, vai voltar pra gente, entendeu? A gente vai viver no lixo. Exatamente. E é basicamente quase o que a gente vive hoje, é um problema de saneamento. Então a gente entra até para outras esferas, né? Exatamente. Eu tô achando uma certa dificuldade de fritar esse cara, Viana. Tá difícil, cara. Porque a gente pergunta, o cara responde, rapaz. Regenerar e reciclar. Rapaz, existe uma confusão tremenda entre esses dois termos aí, né? Boa. O que significa as duas coisas? Vamos lá, vou começar. Reciclado ou regenerado? Então, eu vou explicar a coisa para você e vou começar pelo que não é. Esse negócio de você passar o gás num filtro qualquer, um filtro secador, um filtro pedra, um separador de óleo, e você guardar ele para usar em qualquer lugar, isso não é nem reciclagem, nem regeneração. Isso aí é recurso técnico. Gambiarra. Tá? É a famosa gambiarra. O que é reciclagem, na verdade? A reciclagem pela BNT 15.960 é você tirar um gás de um equipamento, passar assim em qualquer filtro desses e botar ele de volta no mesmo equipamento. Se você não botar de volta no mesmo equipamento, não é reciclagem, é recurso técnico, é gambiarra. Porque só existe reciclagem na norma técnica para quando você faz uma limpeza do gás e bota no mesmo equipamento que ele estava. É igual acontece no automotivo? Exatamente. Se reparar, a máquina do automotivo fica em pé porque o carro chega lá na oficina, passa na máquina enquanto faz o serviço e volta para o mesmo carro. Não tem um cilindro lá naquela máquina. Só tem um cilindro para guardar para ela mesmo. Mas esse cilindro não vai para outro carro. Não pode ir. E aí você tem a máquina recicladora automotiva, que é muito conhecida. E a regeneração, no final das contas, é que é muito diferente disso. Porque a regeneração não só ela tem que ser um processo de limpeza que funciona para limpar tudo que está sujando o gás, como é obrigatório que tenha um químico responsável que vai emitir um laudo e assinar lá com o CRQ mesmo, dizendo que o gás ficou igual ao novo, ou seja, pegou a norma de gás novo que todo mundo deveria seguir e aquele gás ficou exatamente assim. Ou seja, a regeneração é colocar o gás igual a novo, obrigatoriamente. Se não botou igual a novo, não regenerou. Então, tanto faz em que equipamento. Aí você pode botar aquele gás em qualquer equipamento.
tanto faz. Não tem obrigação nenhuma de voltar para o mesmo equipamento. E é justamente essa a diferença, porque quando você vai te desmontar uma máquina que você não precisa mais do gás, né? Você desmontou a máquina, o cliente tá, sei lá, fechou a casa, fechou o escritório, ou tá se desfazendo daquele equipamento e vai botar um novo, ele vai botar de outro, com outro gás, o que faz com aquele gás? Não existe reciclagem para esse gás. Por quê? Porque aquela máquina não existe mais. Ou pelo menos nesse momento não existe mais. Perfeito? Se você for montar ela de novo, você pode limpar ele e botar ela de volta nessa máquina. Super ok. Agora, se essa máquina não vai mais existir, vai ser jogada fora, vai ser reciclada, aí você vai ter que pegar esse gás e regenerar. Se você não regenerar ele para colocar em outra máquina, você está fazendo gambiarra. Você também poderia incinerar, que é destruir o gás e que é caro e que a gente não quer, porque esse gás vale dinheiro, né? E aí a gente teria um outro recurso para a gente fazer. Mas o mais importante é entender que, cara, regeneração significa que passou no laboratório e a limpeza é exatamente igual ao gás novo. Essa é a grande diferença entre reciclar e regenerar. E todo mundo acha que reciclar não é legal. Por quê? Na maioria das vezes que o cara pensa que reciclar não é legal, é porque ele não está fazendo o procedimento de tirar e botar na mesma máquina. O cara está pensando que desmontou de um e vai botar em outro. E se você fizer isso, qual é o problema? É que você normalmente carrega óleo contaminado e carrega um monte de sujeira e faz contaminação cruzada. E ó, posso fazer mais uma adição? É o seguinte, a maioria das vezes que o cara vai reciclar, se ele passou num cilindro que ele não limpou por dentro, o óleo que estava lá e o resíduo que estava lá já contaminou esse gás para poder levar para outro. E te digo, sabe quem é que limpa cilindro por dentro, com solvente, com 141B? Pouca gente. Todo mundo acha que limpeza de cilindro é da vácuo. Vácuo não tira óleo. E quando a gente recolhe gás de dentro da máquina, o que vem junto com o óleo? O que vem junto com o gás? Já me entreguei. Tem óleo. É isso aí. A gente não conseguiu fritar, mas eu vou fazer aqui um desafio público. Nós queremos fazer uma visita guiada dentro da Recigases, tá? Então, já que a gente não fritou você, a gente está te intimando a fazer uma visita guiada, né? Para você mostrar para a gente, lógico que não, a parte que não pode ser mostrada, mas mostrar como é que funciona essa tecnologia, né, da regeneração, de você tornar aquele gás imundo que vem dos sistemas da rua a se transformar então num gás puro, num gás novo novamente, para que a gente possa utilizar então no sistema de refrigeração. Intimação aceita, vai ser um prazer receber vocês, vai ser muito legal ter lá, a gente quer muito divulgar o que a gente faz e mostrar para as pessoas que a gente precisa acabar com o preconceito com fluido refrigerante regenerado, porque ele é um fluido premium por definição. Hoje a gente já tem toda a qualidade, capacitação técnica, o histórico para mostrar para todo mundo que de fato é possível você ser mais sustentável, é possível usar um refrigerante premium e não ter que ficar pagando aquele preço absurdo para você poder ter um gás bom na máquina rendendo igual a qualquer outro. Assim, é possível a gente valorizar a economia local, é possível a gente fazer um trabalho que vai ajudar o meio ambiente e vai ajudar o nosso bolso. Né? A gente quer muito cuidar do verdinho do nosso bolso, além do verdinho do planeta. Então é super importante a gente entender que essa economia circular, ela precisa ser adotada e a gente precisa divulgar isso. Então, eu que intimo você a trazer gente para conhecer nessa equipe, nessa visita guiada. Fechou, combinado. Agora uma pergunta rapidamente para a gente fechar isso aí. Nessa visita guiada, eu já posso levar as botijas que eu já tenho? Por quê? Fica a pergunta, né? A gente utiliza o fluido refrigerante, por exemplo, coloquei numa máquina outro dia 25 kg de fluido refrigerante. Foram 2 botijas, né? Só que a gente sabe que não vai 100% da botija. Fica ainda alguma coisinha ali que... Fica uma pressãozinha, né? Fica essa pressão é gás. Todo mundo chama de pressão, mas essa pressão é gás. Porque se não for gás, o que te tira da botija, né? Então, leva as botijas, porque a gente compra essas botijas, a gente dá um certificado de destinação, gera um crédito e ajuda a baratear mais ainda. Quanto sobra mais ou menos ali na Entre 150 e 200 gramas em cada garrafa. Imagina, 10 garrafas é 2 quilos. Não é pouca coisa. Então, dá pra fazer alguma coisa, antes de fazer a sua churrasqueira, a sua luminária, primeiro, recolha esse restinho que tem. É isso, tira da botija. E se não der pra levar pra gente, usa uma recolhedora, pede a do amigo, tira esse gás lá de dentro, antes de jogar fora pra ele não ir. Manda pra gente, traz, mas não joga na atmosfera, isso que é importante. A gente entender que essa pressãozinha aí, ela não pode ir pra atmosfera. Se puder, traz pra Recigases. Mas se não der trazer pra Recigases, só não joga fora. Isso aí, dá a destinação correta. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a presença desses 2 grandes amigos, a presença do Felipe por ter ministrado essa palestra aqui com a gente, maravilhosa. Isso aqui basicamente foi o que a gente falou de forma resumida aqui. A gente teve troca de ideias, network, o pessoal tirou dúvida. Eu faço assim, eu faço assado, tal. Quer dizer, a presença aqui, né, é maravilhoso, isso é muito bom. Aqui a gente deu uma pincelada, uma brincadeira que a gente fez. O Viana, que é um grande parceiro nosso, está sempre aqui com a gente, topou fazer essa brincadeira, essa fritada aí no Felipe, mas na verdade a gente abordou pontos
muito importantes, é a realidade do profissional no campo. Então eu quero agradecer a vocês dois por estarem aqui participando com a gente também do mês do refrigerista, divulgando, conhecendo, trazendo material, trazendo informação para essa galera que está em campo e vamos nivelar esse mercado pelo alto. Então eu vou pedir para vocês aí as considerações finais para a gente encerrar aí o vídeo. Por favor. Bem, primeiramente só tenho a agradecer aí e parabenizar aí por esse mês de conteúdo aqui na loja Difusor, nesse mês do refrigerista, e informar para você, né, que fluido refrigerante tem como destinar os resíduos que a gente pega nas máquinas e vamos evitar aí estar jogando para a atmosfera e vamos fazer grana, né? Muito obrigado. Gente, olha, Glaucio, Viana, é uma honra poder estar aqui, assim, de verdade. Eu fico emocionado quando vocês pedem pra gente divulgar nosso conteúdo, nosso trabalho. É muito difícil convencer as pessoas de que dá para fazer diferente. Sempre que a gente consegue mudar a cabeça de uma, duas pessoas, ou de todas as que estavam aqui hoje, que interagiram em Bancário, a gente realmente fica muito feliz, porque é muito difícil hoje a gente criar essa mudança de comportamento, a gente fazer as pessoas acreditarem, sabe, Viana, acreditarem, Glaucio, que é possível recolher, é possível jogar fora, dá pra gente fazer, é possível usar fluido refrigerante regenerado, é possível que a gente realmente comece a mudar a forma com que a gente trabalha, a gente parar de fazer manutenção corretiva, passar a pensar em preventiva, a gente parar de entender que boas práticas é uma coisa que é um sonho, é um desejo. Dá pra gente começar a fazer tudo de um pouquinho. Então, muito obrigado. De verdade, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na Difusor, Glaucio. Sou fã de carteirinha, já faz muito tempo, adorei estar aqui presente. Chame quando você quiser, estou disponível. Viana também é um brother, cara, sou fã da sua criação de conteúdo. Você educa as pessoas de uma maneira espetacularmente maravilhosa e fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento juntando as duas coisas. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Show de bola, a gente que agradece. E você que gostou desse conteúdo, não deixa de seguir a gente, dá aquele like. Estou fazendo certo? É isso aí, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, que esse conteúdo pode ajudar não só você, mas todos os seus amigos e parceiros, tá bom? Forte abraço e a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Valeu, galera.